Olá, pessoal. Nosso convidado é mestre em Engenharia Civil e doutor em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa. Além de engenheiro, é especialista em tecnologia da construção civil e avaliações e perícias pela Universidade Federal de Minas Gerais. Antes da UFCAT, atuou em obras de drenagem urbana, saneamento, estradas e construção. Atuou como projetista estrutural e em gerenciamento de obras. Atualmente é pesquisador na linha de construções sustentáveis, com ênfase em desempenho térmico e eficiência energética e construções alternativas, especialmente em terra. Obrigado por aceitar o nosso convite, meu querido Edgar. Obrigado, é um prazer estar aqui. O amigo nasceu em Conselheiro Pena, no interior de Minas Gerais. Tem 8 irmãos. Você deve ter muitas histórias para nos contar, não é verdade, Edgar? Um pouco, bastante. Poderia ser aquele fato que a gente estava conversando mais cedo, né, de que na minha infância, né, graças a Deus, a gente nunca passou fome, mas com a família grande, né, todo mundo tinha que contribuir, né, para ajudar nas despesas. E como eu havia te comentado, né, por ser morador de interior, a nossa casa tinha um quintal grande, a gente tinha criação de porcos, pequeno, né, eram 2, 3 porquinhos só, galinha e uma horta, né, já naquela época eu trabalhava com horta orgânica, né, e então assim, eu vendia verdura quando criança, eu catei papel, papelão, ferro, alumínio, tudo que fosse reciclável que pudesse gerar dinheiro, eu fiz, vendi picolé, engraxei sapato, né? Quando eu comento isso com alguém, eu não comento com tristeza, né? Eu não tenho vergonha de onde eu vim, né? Na verdade, eu tenho orgulho, porque assim, eu venci, né? Da condição que eu saí, Deus me abençoou e eu consegui vencer e chegar onde, se eu olhasse lá atrás, eu nunca imaginei que eu estaria aqui, né? Na condição que eu estou. Então eu sou muito grato a Deus e a minha família, que embora não tivéssemos dinheiro, né? O amor de pai, irmão, de mãe e o amor dos irmãos, né? A nossa família sempre foi muito unida. Isso foi fundamental, né? Para o sucesso de cada um. Interessante, Edgar. Me recorda a minha avó, vovó Maria, quando eu tinha 12 anos, ela era comum ela fazer aqueles tapetes com retalhos. E eu pedia para ela, se ela deixava eu vender os tapetes. E aí e ela deixava, né? Eu saía vendendo de porta em porta. A hora que eu voltava, entregava o dinheiro para ela pegava e me dava uns trocados. Aí era felicidade total, né? Então eu vejo que a nossa felicidade era esta, né? De conviver em família e aos pouquinhos e vencer as dificuldades do dia a dia. Sim. Comentamos agora há pouco que o que fez com que esse momento ficasse suportável foi o amor, né? O amor em família, a união entre família. Sim. Né? E dessa forma, Edgardo, com toda essa história, o que o motivou a se tornar um engenheiro civil? Como é que é essa história? É um fato bem curioso, porque assim, nenhum dos meus irmãos naquela altura da vida tinha estudado, né, nesse nível de faculdade, né, todos tiveram que sair para trabalhar, então concluí o segundo grau, né, na época era contabilidade, né, tanto que eu tenho 4 irmãos que são formados em contabilidade, 2 vivem disso, né,
E assim, então eu não tinha referência na família a quem falar, nossa, quero fazer engenharia civil. E a situação foi meio assim, né? Por acaso eu estava fazendo um curso, primeiro ano, né, do ensino médio, né, antigamente falava primeiro ano científico, em Governador Valadares, e eu tinha um primo, né, fazendo engenharia civil numa faculdade particular, Universidade Federal, desculpa, Universidade Santos Dumont, na época. Hoje é Univale, Universidade do Vale do Rio Doce. Ele fazia engenharia civil. Então, de vez em quando, eu passava na República que ele morava e via ele estudando, né? Resistência dos materiais, fazendo os projetos, né? E eu fiquei encantado com aquilo, ele fazendo os projetos, as plantas baixas, o desenho, e ele era muito, como é que fala, disciplinado, então ele fazia tudo muito direitinho. Eu achei aquilo muito interessante. Aí atinou assim, né? Eu falei, nossa, eu também gostaria de ser. Só que era uma realidade muito distante para mim, porque a família dele, embora ele fosse meu primo, era rica. Né? Era o pai fazendeiro, né? Certo. Pai fazendeiro. Então o pai tinha condição de pagar a faculdade, pagar a moradia para ele, nós não tínhamos. Então isso era algo impensável, né? Seria, digamos, uma utopia, né? Era um sonho, mas que eu não via condição de realizar. Tanto foi assim que, por exemplo, eu só consegui estudar em Valadares naquela época, porque eu morava na casa de um irmão, que naquela altura trabalhava na Companhia Vale do Rio Doce, né? Atual Vale, e eu consegui uma bolsa de 50%, bolsa que era difícil conseguir, numa escola privada, uma escola técnica. E você vê, a coisa é tão curiosa que eu só consegui ficar um ano lá. Né? No final daquele mesmo ano, isso foi ano de 1983, 83, meu pai falou assim, você vai voltar para Conselheiro Pena, porque ninguém tem condição de ficar te mantendo aí. Né? E assim, eu confesso para você que eu pensei, falei, mas não quero voltar para Conselheiro Pena, cidade muito pequena, né? Muito limitada. Hoje é menos pior, mas, quer dizer, continua pequena e limitada. Mas assim, aí apareceu um concurso do Senai, naquela época o Senai tinha concurso, né? Da Vale, em João Neiva, no Espírito Santo. Aí eu prestei, né? Como eu tinha, assim, eu não tinha certeza de o que fazer, você tinha duas linhas do Senai, mecânica e elétrica. Mecânica tinha 72 vagas, elétrica tinha 23 vagas, 25 vagas, uma coisa assim, era bem menos. Aí eu, como eu queria não voltar para casa, eu falei, eu vou apostar no que tem mais vagas. Né? Sim, com certeza. Aí peguei e fiz o concurso lá para o Senai de João Neiva e fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar geral. Puxa! Foi para mim uma surpresa. A nota incrível. que eu. Aí fiquei em terceiro lugar geral. E aí, então, quer dizer, no ano seguinte, ao invés de eu voltar para minha cidade, eu fui para João Neiva. Eu tinha 16 anos na época. Aí fiquei um ano em João Neiva. No Senai você ganhava meio salário mínimo para se manter. A gente morava em República. Estudava na parte da manhã no Senai teoria e na parte da tarde prática. Então eu ficava o dia inteiro no Senai e à noite eu fazia segundo grau na cidadezinha. O único que tinha, que era o quê? Contabilidade. Né? E aí em 85 eu fui para Vitória, no Espírito Santo, fazer estágio na Vale. Né? Fiz o Senai em 84 e 85 fazer estágio na oficina de locomotivas da Vale, isso com 17 anos. Não consegui fazer o terceiro ano lá, não tinha vaga nas escolas de Vitória, fiquei sem estudar, só trabalhei. E foi a época assim, eu estava me empenhando muito, porque era meu sonho ser funcionário da Vale, igual meu irmão era, né? Sim. E era assim, junto com a Petrobras e o Banco do Brasil, eram as três grandes estatais que davam os melhores, como é que fala, empregos. E estava tudo certo, só que aí veio o plano cruzado do Sarney e cortou a contratação de todas as estatais. Nossa! Eu já estava com tudo encaminhado a papelada, aí bloqueou. Aquilo me angustiou muito, porque aí acabou o período de estágio e eu tive que voltar para Conselheiro Pena, né? Não tinha... Então em 86 eu voltei para Conselheiro, aí
terminei o segundo grau em contabilidade, né? Que era o que era possível fazer, que era só o que tinha. Trabalhei em farmácia, né? Porque, igual eu falei, né, precisava trabalhar, né? Estudava à noite, fazia contabilidade, trabalhei em farmácia. E fiquei tentando entrar na Vale, né? Então, naquela época tinha muito isso, né? Isso foi antes da Constituição, de 88 e tal, né? Você precisava muito de alguém influente e tal. Então, tinha um deputado da minha região que tinha contatos e ele entrou em contato com o diretor da Vale na ocasião e ele falou, olha, a Vale está contratando, só que não no Sistema Sul. O que chamava de Sistema Sul era Minas, Espírito Santo, que era onde eu queria. Só está contratando para o Sistema Norte, Carajás, no Pará. Uau! E aí? Bom, estou muito curioso. Eu recebi uma proposta. Jovem, né? Então, eu tinha 19 anos, né? Eu recebi uma proposta para ir para lá. Eu virei para meu pai e falei: não, pai, faça a menor ideia onde fica isso e tal, muito difícil e tal. Eu sei que no terceiro contato que me fizeram, falaram assim: Carlos, se você não pegar, não garanto mais nada, né? Porque é só lá. Aí meu pai conversou comigo, né? A minha irmã, a única que eu tinha, porque a outra faleceu, né, de acidente de carro. A minha irmã conversou comigo e falou: meu filho, vai. Se você chegar lá e não gostar, não se adaptar, você vem embora. Perfeito. Né? Isso. Mas vai, tenta e tal. Aí eu resolvi encarar, Ricardo. 19 anos, eu fui. Carajás, em relação à minha cidade, deve ficar próximo de uns 3.000 quilômetros de distância. Né? Aí eu, né, porque eu não tinha condição e tal, o pessoal da Vale patrocinou a minha viagem, né? Eu fiz meu processo inicial de seleção em Itabira, e aí eles pagaram minha viagem, custearam tudo até Carajás, só que eu cheguei lá em julho de 87 e fui efetivado na Vale em agosto de 87, e foi assim, no início, eu diria assim, um dos piores períodos da minha vida. Né? Porque assim, eu parecia que estava em outro país. Uma cultura completamente diferente, no meio da floresta amazônica. Né? Morando em alojamento, não conhecendo ninguém, não tendo ninguém. Né? Mas, por outro lado, quando a gente vai passando por esse grau de dificuldade, né? Eu lembro que eu chorava toda noite de saudade de casa, né? Solidão mesmo. Mas aquilo te força ou você, como é que fala? Ou se abate e afunda, Isso. ou você levanta e fala assim, eu tenho que sair daqui, né? Isso. E aí você começa a conhecer gente boa de diferentes lugares do Brasil e vai e tal. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter relações dentro do trabalho, ocupar minha cabeça, ter um dinheiro final do mês, né? Aí passados 6 meses que eu estava trabalhando, né? Aí eu já não queria ir embora. Conseguiu vencer, né, Isso. essa fase inicial, Isso, né? de adaptação. Muito difícil, de Foi. adaptação. Aí eu já não queria ir embora, porque eu estava sentindo, como é que fala, os confortos que o salário podia dar, né? Sim. Então, assim, foi muito gratificante. Aí você começa a fazer amizade, aí começa a frequentar a casa das pessoas, e tinha uma estrutura excelente, né, cara? Já tinha uma estrutura excelente de clubes, aí tal. E aí foi assim, né? Aí um ano e pouco depois eu fui promovido, meu salário dobrou, né? E assim, só que aí também, né? Isso, quando chegou em 89, foi um ano, sim, bem complicado para mim, porque em outubro de 89, até outro dia eu estava lembrando disso, no dia 31 de outubro de 89 eu sofri um acidente de moto lá. Aí quebrei o pulso, né? Tive um corte profundo na cabeça, ralei todo. E aí eu vi que, tipo assim, não era a minha hora, né? Eu tava sem capacete, né? E assim, e aquilo, né, quando você tá assim, fragilizado, você sente falta da família, né? Isso. E eu não tinha ninguém da minha família.
Mas eu lembro de um senhor de idade, o senhor Aragão, nunca esqueci dele. Ele foi no hospital me visitar. Puxa. Né? Era um supervisor geral da mecânica lá da oficina que eu trabalhava. Ele foi no hospital me visitar. Ele tinha 3 filhas. As meninas dele foram lá me visitar, levaram o lanche, procurar saber como é que eu estava. Olha só. Olha. Isso não tem preço. Não, entendeu? não tem preço. Não tem preço. Então, quer dizer, eu conheci pessoas excelentes lá. Né? Eu sinto saudade dessas pessoas. Aí, em março de 90, meu pai morreu. Né? Então, quer dizer, eu já tinha perdido a minha mãe e a minha irmã mais velha num acidente de carro em 79, quando eu tinha 11 anos. Em março de 90, meu pai morreu. Aí eu confesso para você de novo, né? A morte faz a gente relativizar as coisas. Isso. Aí eu falei assim, cara, nem todo o dinheiro do mundo vale a convivência com a minha família. Aí eu fiquei angustiado e eu falei, não, eu preciso ir embora, eu quero ficar junto da minha família, eu não quero perder mais ninguém estando longe. E foi assim. Aí eu comecei a ficar inquieto, comecei a tentar transferência, mas não conseguia transferência. Eu tentei várias e tinha vaga. Você estava com quantos anos na ocasião? 22. 22. 22. Estava bem jovem. É. Eu não conseguia, Ricardo, porque eu chegava no Sistema Sul, em Governador Valadares ou Vitória, o pessoal falava assim, eu não tenho como te transferir. Porque eu tenho gente aqui que tem 16 anos de companhia e não ganha o que você ganha. Aí eles falavam assim, como é que eu vou justificar te trazer de lá se eu posso promover alguém que está aqui? Valorizar o meu funcionário. Ele falou, não tem como. Entendi. Aí, eu achava coerente a posição do líder lá, né? Eu falei assim, aí eu falei assim, não vai dar certo. Né? Então, assim, em mais ou menos julho, agosto de 90, teve uma greve, né? O sindicato parou, eu caí de paraquedas na greve, né? Quando paralisou, foi uma vez que eu acho que eu tinha perdido o meu relógio, né? No Rio lá, que ele soltou a pulseira e afundou. Naquele dia eu perdi o ônibus, pela primeira vez eu perdi o trabalho e coincidiu com o período da greve. O meu chefe achou que eu tinha entrado em greve, por isso que eu não fui trabalhar. Aí ele passou a me tratar como grevista. Olha, sem mais nem menos. Isso, de graça. De bom funcionário, né, para um mau funcionário. Isso, foi tratado como grevista. Foi essa a informação que me chegou. Aí eu já estava querendo ir embora. Eu falei, bom, já que é assim, então agora eu vou entrar de greve. Né? Eu não estava, mas ele me colocou na condição de grevista. Aí eu peguei e fiquei de greve. E aí quando voltou, o sindicato tinha negociado para não ter punição e até para ter acordos com quem quisesse sair. E aí eu aproveitei essa, né? E fui conversar com o chefe e falei assim, olha, eu quero entrar naquele acordo para ser mandado embora, para eu não perder os direitos, né? Perfeito. E o meu chefe não queria dar não. Ele falou, não, você só sai se você pedir conta. Eu falei, mas e o sindicato? Ele falou assim, não estou nem ir para o sindicato. Aí eu fui no chefe dele, no acima dele. Aí eu fui no acima dele, acho que ele chamava Martinelli, alguma coisa assim. Aí o cara não queria deixar eu ir embora não. Aí o Martinelli ficava assim, mas por que você quer ir embora? Eu falei, não, eu quero estudar, né? Aí ele pegou e falou, nossa, mas eu estou aqui com sua avaliação, seu currículo, nossa, você é um excelente funcionário, o problema é dinheiro, a gente ajeita uma promoção para você. Só que eu já tinha decidido ir embora, né? Talvez se fosse antes, né? Eu falei para ele, eu falei, Martinelli, se isso fosse uns 3 meses atrás, você me convenceria. Mas agora eu tomei a decisão, eu quero ir embora. Ele falou, mas nem aumentando seu salário, olha, eu posso te aumentar de nível e tal, não sei o quê, né? Eu falei, não, eu quero ir fazer engenharia, eu quero estar no seu lugar daqui a uns tempos, né? Eu quero fazer engenharia. Aí ele riu, né? Ele falou, bom, se é assim, né? Para estar no meu lugar, você tem que realmente estudar, né? Eu era só técnico. Aí ele falou, não, mas tá aqui, a promoção tá aqui, se você repensar, a gente vê, né? Aí
ele ficou sabendo, né, do chefe lá que ninguém gostava dele, que era o meu gerente, né? Ele falou assim, e outra coisa, se o problema também for o Eduardo, que era o gerente, ele falou assim, eu posso te mudar de área, né? O que não falta é gente querendo você no quadro de funcionário. Tanto que, depois da conversa com ele, tinha um engenheiro na mecânica chamado Lindenberg, que também me chamou para conversar. Falou, vem trabalhar comigo. Né? Ó, que interessante. Muita gente achando que eu estava saindo por causa do meu chefe. Por causa dele, né? Eu falei, não, Lindenberg, eu já tomei a decisão, eu quero ir embora porque eu quero fazer engenharia. Perfeito. Eu confesso para você que naquele período, naquela altura, por ter trabalhado na mecânica, por estar numa empresa de mineração, eu fiquei na dúvida. E agora? Que engenharia que eu vou fazer? Mecânica. Isso, estou curioso para saber. Minas, né? Exato. Engenharia de Minas ou civil. Ou civil. Né? Então, Isso. deu um nó na cabeça. Quando eu vim para estudar, em 90, eu saí da Vale em, acho que outubro de 90, não, minto, acho que agosto de 90. Em outubro eu vim embora de Carajás para o Rio de Janeiro, né? Aí eu vim fazer cursinho, né? Foi um caos, cara. O cursinho que os outros estavam revendo, eu estava tentando aprender. Nossa, Porque eu você tinha ficou feito um período, contabilidade. né, sem estudar, né? Tinha feito contabilidade, tinha ficado um período sem estudar e eu estava no cursinho tentando aprender o que os outros estavam revisando. Isso, né? isso. Aí eu lembro que eu tentei vestibular para particular. Óbvio, né? Particular a gente sempre passa. Mas aí não tinha condição de bancar, não adiantava nada, né? Você não tinha bolsas como você tem hoje, ProUni, FIES. Porque se existisse eu teria conseguido, né? Porque eu não tinha pai e mãe, né? Então, assim, eu teria conseguido. Mas não existia isso. Então, aí eu tentei vestibular em Ouro Preto. Cheguei a, tipo assim, como eu posso dizer? Classificar, não. Eu passei, mas não fiquei nos classificados, né? Fiquei no excelente. No excelente. Né? E não fui chamado. Mas quer dizer, aí o meu irmão, eu tenho um irmão que hoje é médico, mas antes de ser médico ele é engenheiro agrônomo, né? Em Viçosa. E ele estava em Viçosa. Aí ele falou, cara, faz o seguinte, tenta engenharia de agrimensura, que é um curso parecido com a engenharia civil na base. Isso, na base. Ele virou para mim e falou assim, olha, como você está há muito tempo sem estudar, você não tem base para concorrer com o pessoal que vai fazer civil. Isso. Realmente, na época civil, acho que dava 11, 12 candidatos por vaga. Engenharia de agrimensura dava 3, 4. Ele falou, tenta, e depois você adquirir a base, ou você transfere internamente ou presta vestibular de novo. E aí eu fui na indicação dele, né? E deu certo. E assim eu entrei no engenharia de agrimensura, né? Fiquei em 24º lugar de 40 vagas, então fui chamado em primeira chamada. E comi o pão que o diabo amassou. Porque assim, o curso era engenharia de agrimensura, mas para começar era engenharia. Então eu fazia as disciplinas quase todas com o povo da civil, com o povo da informática. Né? Então, e aí eu fiz engenharia de agrimensura 2 anos, fazendo mesmo engenharia de agrimensura, mas depois a chave mudou, né? Aí eu falei, não, mas eu quero é civil. Aí eu comecei a puxar, eu tinha direito de puxar optativa, comecei a puxar optativa da civil, né? Certo. De modo a aproveitar. Aí em 96 eu fiz vestibular de novo para engenharia civil, né? Então você acabou fazendo vestibular de novo, não fez nem transferência. Não, eles não deixavam fazer transferência, porque muita gente fazia esse esquema, esse né? exercício, fazia para transferir. Isso. E embora eu não tivesse tido essa intenção, né? Mas eu não cheguei nem a tentar a transferência, porque o coordenador do curso de engenharia de agrimensura falava que não autorizava. Então, aí eu fiz vestibular de novo, passei, né? E como eu já tinha planejado o curso já para civil, tudo que eu tinha feito até ali eu aproveitei. Então, você vê, eu passei e entrei na civil em 96 e formei em 97, né? Puxa! Eu poderia ter formado, igual eu te falei, no primeiro semestre de 97, só que eu
por opção, eu quis formar fazendo 3 disciplinas só, para curtir, né, o período de formatura, né, não ficar naquela paranoia. Então, eu fiz 3 disciplinas no último semestre e formei em 6 anos. Mas foi uma batalha, mas igual eu te falei, eu não tinha base, né, eu entrei na faculdade, eu tinha que estudar mais que todo mundo. Tá vendo? E estudar mais que todo mundo para alcançar, digamos assim, menos do que a maioria, mas o suficiente para passar. Então, meus primeiros semestres na universidade, eu conto às vezes para os alunos nessa sala. Cálculo 1, né? Eu passei de 60, que era o mínimo. E fui para a última prova precisando de 53%. Né? Aí depois, no semestre seguinte, porque lá em Viçosa, não sei se ainda é, a grade era assim, Física 1 era no segundo semestre, você tinha que fazer cálculo 1 primeiro, eu fiquei sabendo que aqui é junto. Lá era separado. Certo. E aí Física 1 foi o mesmo trauma. Eu não tinha tido física, eu fiz contabilidade. Sim, né? sim. Então, aí foi aquele desespero. Passei na última prova com 60. Só que, a partir do segundo ano, eu aprendi a estudar. E passei a estudar, né, acompanhando a matéria. A partir do segundo ano. Isso, a partir do segundo ano eu adquiri base e aprendi a estudar. Então eu estudava junto com a matéria, a evolução da matéria. Né? Você ia acompanhando. Sim. Teve aí, a aula, você já estudava. As dificuldades iam aparecendo, eu já ia tirando. Né? Entendi. Isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Por quê? Porque a partir de então, as minhas notas, né? Para não falar que nunca mais foi naquele patamar de 60, foi 2 disciplinas, depois em torno de 60. Resistência 2, né? Que eu passei com 65, mas eu fui um dos 7 que passaram em 70, né? E aí, meu 65 foi a segunda maior nota. A maior nota foi 1,8 de um menino que estava fazendo pela 4ª ou 5ª vez a disciplina. E tirou 8. Depois a segunda foi minha, foi 65. Então, é a história de que 8 é 10? Isso, exatamente. 65 então é 90. Foi mais ou menos assim. E aí depois, né, que eu aprendi a estudar, aí as minhas notas passaram a ser de 70 para cima, né, chegando a 95, né? Tanto que eu comento, né, da minha turma que formou em 97, eu tive a segunda maior média geral. Puxa, então você acabou desenvolvendo um método próprio de estudo. Não é verdade? É. E o que acabou te gerando benefícios. Sim, sim. Eu acabei ficando com a segunda maior média geral dos formandos do meu ano. Impressionante. Foi muito gratificante, né? Tanto que eu chegava lá, né? E assim, eu estava comentando, né, com os colegas. Eu tinha uma professora que eu gostava muito dela. Ela faleceu há pouco tempo atrás de câncer, né? 56 anos. Poxa, que ruim. Uma grande professora de teoria das estruturas. Né? Uma vez a gente se encontrou, eu estava fazendo mestrado já em saneamento lá em Viçosa. Ela falou assim, Ed, eu apostava tudo que você ia fazer mestrado em estruturas, que você viria para estruturas, olha só. Olha que interessante. E assim, eu tive a minha inscrição aceita no mestrado de geotecnia, lá em Viçosa. Então, quer dizer, eu poderia ter feito geotecnia de mestrado, né? Não quis, preferi ir trabalhar, tinha bolsa na época, preferi ir trabalhar, que eu falei assim, se eu for para a carreira acadêmica, eu quero ser um professor com experiência profissional. Né? Não quero fazer graduação, mestrado, doutorado e ser um professor puramente acadêmico, né? Sim. Não desmerecendo quem faz essa opção, mas foi uma opção minha. Mas aí é igual, né? A professora Rita falava assim, nossa, Ed, eu achei que você ia fazer em estruturas, né? E acabei fazendo em saneamento. Então, assim, eu falo para os alunos, eu falei assim, olha, gente, não escolhe uma área, não. O curso de engenharia civil é comparado ao curso de medicina. Você procura ser um bom clínico geral. Você não sabe em qual área você vai atuar, qual a área que vai te abrir as portas. Né? E se você se especializa já na graduação, você limita o seu mercado de trabalho. Né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu fiz um bom curso de engenharia, né? E eu tinha uma boa formação em todas as áreas de engenharia.
pude como é que fala? Digamos assim, pude escolher em qual das áreas atuar, né? Mas, tanto que eu fiz tecnologia e material de construção também, né? Em tecnologia da construção civil, na UFMG, e tive um convite para fazer mestrado em materiais lá. Olha, que interessante. Só que como o mestrado de materiais era recém-criado, eles não tinham bolsa. E eu não tinha dinheiro para bancar, né? Eu fiz essa especialização indo a cada 15 dias da minha cidade lá, pegava o ônibus 11 da noite em Conselheiro, chegava em Belo Horizonte no outro dia, 6 da manhã, para entrar na aula às 7, né, na faculdade de engenharia. E aí eu tive na época bolsa de 50%, então nessas especializações são pagas, né? Sim. Mas eu pagava 50%, né? Eu consegui. E aí eu consegui fazer essas duas especializações na UFMG, mesmo morando no interior. Mas para o mestrado, aí isso não seria possível, né? Eu teria que ficar lá, eu teria um custo mais alto, e aí eu não tinha como bancar. Porque assim, nossa, a especialização em tecnologia da construção foi muito legal. Se eu tivesse conseguido bolsa lá para fazer o mestrado, eu acho que eu tinha feito mestrado. Aí eu tinha ser colega de... Na especialização, eu lembro de você comentar que o seu trabalho final, a monografia, foi em patologias. Isso, foi patologia das construções, né, com ênfase em revestimentos argamassados. Muito legal. É isso. Edcardo, então você me sai de assalariado para estudante, para universitário e agora engenheiro. Depois de tudo isso, qual que foi a jornada que você percorreu para se tornar professor? Como é que foi? Bom, eu vou comentar assim, por exemplo, que lá na faculdade eu dava umas aulas particulares para alguns colegas, né? Especialmente teoria das estruturas, né? Eu dei algumas aulas particulares. E assim, os meninos, né, que tiveram aula comigo, eles sempre falam, nossa, mas você tem uma didática, né? Você nunca pensou em ser professor? Eu falei, não. Né? Então, eu ouvi isso lá no período de faculdade. Mas foi curioso, porque aí eu saí de Viçosa, fui para o Rio de Janeiro, né? Foi um período complicadíssimo da construção civil brasileira, que é anos 98, estava em baixa, né? Estava muito difícil. E tanto que eu conto para os alunos, né? A gente chega imaturo, embora eu já era mais velho, porque eu entrei com 24 anos na faculdade, né? E saí aos 29, mas ao mesmo tempo eu era imaturo com aquela realidade. Aí eu cheguei na empresa, né? Eu conversei com o diretor e falou, não, nós estamos precisando de engenheiro. Quanto você pretende ganhar? Aí eu humildemente falei, Sônia, o mínimo, né? O mínimo da categoria, pensando que eu estava sendo humilde. Certo. Aí o engenheiro, né, virou e falou, então tá bom, quando tiver uma oportunidade eu te chamo. O mínimo era muito. O mínimo era 8 salários e meio. Pois é. Né? Aí ele falou assim, tá bom, então quando... Ricardo, eu confesso para você, um mês depois eu estava lá no Rio, sem trabalho, em casa. Nossa, aquilo me angustiou. Aí eu virei para meu irmão, porque meu irmão era contador nessa empresa de engenharia. Eu virei para ele e falei, Geraldo, marca uma reunião com o Gabriel de novo, eu quero conversar com ele. Ele falou, marca, cara, mas o que é? Eu falei, não, eu vou pedir para trabalhar de graça. Ele falou, sério? Eu falei, cara, eu não estou aguentando ficar em casa. Eu prefiro ficar lá na obra, acompanhando e tal. Se eu conseguir que ele banque só minha alimentação e transporte, para eu ir para a obra, eu estar no dia a dia, para mim tá bom. Aí ele marcou, voltei e falei com ele, deixa ele. Eu falei, Gabriel, eu estava pensando, eu não estou aguentando ficar em casa, eu quero trabalhar. Então eu pensei, se você me permitir acompanhar as obras de graça, né? Esquece aquele negócio lá, eu quero acompanhar de graça. Né? Se você deixar, eu quero estar lá no dia a dia. Né? Porque eu falei assim, eu quero aprender, né? Que eu tenho uma base teórica, mas prática não, né?
eu quero aprender. Aí a reação dele foi, nossa, Ed, é isso. Então, beleza, pode começar até amanhã, mas a gente vai bancar todas as suas despesas. E depois eu vou ver um adicional para você, não vou te deixar de graça, não. É o famoso, por que você não me disse antes? Pois é, mas você vê, né? Se eu tivesse tido um pouquinho de maturidade, talvez até uma orientação, Isso. eu já teria feito isso no primeiro encontro, né? Mas foi bom, foi gratificante, porque aí foi assim, né, Ricardo? Eu fiquei 3 meses nesse processo de graça, assim, de acompanhamento, com tudo pago pela empresa, né? E lá foi a primeira obra que eu participei, a obra de drenagem urbana, canalização de córregos e tal, foi muito legal. E assim, rapaz, pensa, prestando obra para a Prefeitura do Rio de Janeiro, aí as execuções, tudo contra aquilo que você aprende na faculdade. Nossa. Aquilo dava um choque. Falei, gente, mas não é assim que faz. Mas não é possível, não é assim. Aí você tinha no canteiro de obras lá uma fábrica de pré-moldado, né? Então foi a primeira vez que eu ouvi falar de cimentaria, aquela coisa, e tal, concretava num dia, no outro dia já desformava. Já desformava. O tanto de peça que perdia ou que danificava, que tinha que precisar de reparo, e não sei o que, o tanto de desperdício. Aí eu comecei, aquilo me incomodava, aí eu fui lá, então os caras não estavam botando aqueles espaçadores, entendeu? Certo. Concretava com a forma, mas sem o espaçador, muitas vezes a ferragem, né? A armadura ficava muito rente. Quando você puxava, você não tinha cobrimento, quebrava o concreto. Quebrava o concreto. Eu só fiz isso, eu falei, vamos fazer umas pastilhazinhas e tal, não sei o que. Aí fizemos lá uma tábua de madeirite, batemos uma ripazinha de fora a fora, né, que dá mais ou menos 2,5 cm de espessura da ripa. Isso. Aí fazia uma argamassa 3x1 lá, fazia tipo um bolo, fatiava aquilo lá, botava o aramezinho, né? Aí depois que secava, você tinha ali as pastilhinhas, aí amarrava na ferragem, depois chegava com a forma de metal. Certo. Acabou os desperdícios, acabou, parou de quebrar. Os caras ficam encantados, assim, nossa, cara, por que a gente não pensou isso antes, né? Aí o chefe veio me dar os parabéns e tal, porque diminuiu o desperdício, diminuiu o estrago de peça, não sei o que, não sei o que. Mas, resultado, 3 meses depois, eu sou chamado na empresa, traz sua carteira, vamos assinar sua carteira, como engenheiro civil. Que incrível! Porque, assim, na época era muito difícil. Eu vejo que até alguns ex-alunos nossos estão trabalhando e não são engenheiros. Às vezes são auxiliares de engenharia, isso né? mesmo. Assistente de alguma coisa. Porque não é simples assim, né? Você formou e é contratado já como engenheiro. Isso. Né? Isso. E aí, 3 meses depois, eles me chamaram, assinaram minha carteira como engenheiro civil, e aí me mandou para gerenciar uma obra em Maricá, no Rio de Janeiro. Que você vê, em 98, a minha obra de Maricá era uma obra orçada em 2,5 milhões de reais. Então era uma obra robusta. Né? Eram 3 frentes de trabalho. Né? Para mim foi, acho que o maior desafio da minha carreira. Né? Foi assim, meio chocante. Né? Que é igual eu te falei, né? Embora eu já tivesse uma idade, que muita gente já estaria assim, um engenheiro sênior, sim, eu era júnior, porque eu formei tarde. E com essa responsabilidade toda. Eu formei tarde, né? As minhas circunstâncias, né, me levaram a trabalhar, né, como eu comentei, eu não tive opção de ir para a faculdade, né, jovem. Eu fui mais velho, então aí eu assumi essa obra lá em Maricá e foi assim, bem difícil, né? Que era uma obra de muita responsabilidade, onde eu estava o dia a dia ali, né? De medição, de execução, e aí igual eu te falei, né? Eu tinha uma boa fundamentação teórica, né? Mas tinha pouca prática, né? Então deu muita cabeçada. A sorte que tinha uma experiência da Vale, né? Então isso tudo vai ajudando. Ah, né? com certeza. Com certeza. Até no processo de amadurecimento, né? De relações, de né, relações. Pessoais. Mas é isso, né? Eu espero ter... Ah, não, eu não falei ainda da questão
né, que você perguntou como eu virei professor, né? Eu comecei Isso. falando lá. Isso. Como é que foi esse processo? Aí eu trabalhei nessa empresa. Depois de um tempo, a obra de Maricá parou por causa de falta de pagamento, né? Que era uma obra do Estado. Aí eu fiquei assim, me sentindo subutilizado na empresa, saí da empresa e fui para outra. Aí fui para outra, fui trabalhar em Macaé, no Rio de Janeiro. Fiquei lá acho que 6 meses executando obra dentro da Petrobras e o contrato acabou. E a gente participou de algumas licitações e não conseguiu vencer, né, para obras civis dentro da Petrobras. Aí eu entrei de aviso e saí da empresa. E aí fui para minha cidade, né? Depois de um período estressante em Macaé, fui para minha cidade descansar a cabeça. Cara, cidade pequena. 4 dias depois eu queria ir embora. Isso. Né? Porque assim, eu cheguei numa quinta-feira lá. Aí quinta-feira, tal, pouco tempo cansado, né? Mais é dormir e vir rapidamente as pessoas. Veio sexta, veio sábado, sábado, domingo, todo mundo ali, e churrasco e tal, porque eu tô lá, e foi bom. Bateu segunda-feira. Todo mundo foi trabalhar, eu fiquei sozinho. Nossa Senhora! Nada para fazer naquele buraco. Deu terça-feira, eu falei, não, vou embora. Aí minha irmã falou, não, mas você chegou quinta passada, você já quer ir embora. Eu falei, não, isso aqui não dá para mim mais não, não aguento isso aqui não. Ela falou, faz o seguinte, você precisa descansar. Eu falei, não, mas eu não vou, eu vou entrar em parafuso. Ela falou, faz o seguinte, o Estado precisa de professor de matemática, física, às vezes até química. Por que você não dá umas aulas? Eu falei, não sei. Ela falou, não, mas você aprende. Eu falei assim, os meninos precisam de alguém assim com uma experiência profissional, alguém que possa ajudá-los nisso. Aí foi assim, né? Eu peguei umas aulas para passar tempo. Olha. Aí me encontrei naquilo ali. Me encontrei, nossa, depois que passou o choque inicial, né? Sim, claro, A você estava experiência. Rio de Janeiro. Isso, Depois que passou o choque inicial. Eu diria assim, passado 3 meses que eu tive que me adaptar a essa nova função de professor, nossa, eu estava no paraíso, por incrível que pareça. Foi maravilhoso, eu tinha prazer, né? A escola polivalente, que foi inclusive onde eu estudei, fica no alto morro. Eu subia e descia ela 4 vezes por dia, entre idas e vindas dava 4, né? 2 vezes. Porque eu dava aula de tarde e de noite, né? E era muito prazeroso. Nossa, e aí... Só que aí é aquele negócio, né? Eu tinha a visão de aula igual da faculdade. Então, eu dava toda a fundamentação teórica, conceitual, ia para os exercícios fazendo o link entre a teoria e a prática. Sim, então, isso. nenhum exercício meu era de aplicação direta de fórmula. Você tinha interpretação antes de aplicar a fórmula. Certo. E os meninos tinham pavor daquilo, porque os professores deles até então, você tinha todos os números lá, tinha a fórmula e tal, aplicava, chegava no valor, não sabia nem o que era. Sim, então sim. fazia isso. Então, assim, muitos, né? Eu tenho vários ex-alunos de escola pública lá, antes dessas facilidades que tenho hoje. Eu tenho uma ex-aluna que hoje é procuradora, não, é defensora pública, médicos veterinários, engenheiro civil formado em Viçosa, né, que seguiu meus passos. Ele falou, professor, eu quero seguir seus passos. E conseguiu fazer engenharia civil em Viçosa, fez mestrado em estrutura metálica em Ouro Preto, trabalha lá no Rio Grande do Sul. Tudo da escola pública lá, que eu fui professor. E assim, os meninos falam assim, nossa, professor, você tinha que ser professor de faculdade. Nossa, você dá aula assim, igual como se estivesse dando aula para faculdade. Todo mundo falando aqui. E aquele negócio foi ficando na cabeça. Falei, não é possível, não é possível. Né? Aí, de repente, a minha esposa recebe uma proposta de ser professora na faculdade de Direito em Viçosa. Pergunta para mim, Ed, eu estou com muita vontade de voltar para Viçosa, porque a família dela estava lá, né? Pai, mãe e tal. Você me acompanha? Eu falei, claro que eu te acompanho. Né? Como é que fica aí, né? Aí eu pedi uma licença sem vencimento no Estado, né, para segurar minha vaga. E fiz o processo seletivo em Viçosa para o mestrado, né? E, então, eu consegui passar no mestrado em saneamento, de licença, aí comecei a fazer o mestrado em saneamento, né? E aí fui
De novo, foi outro choque, cara, porque eu já tinha 8 anos de formado, isso foi em 2006, eu formei em 97, né? Na verdade, 9 anos mais ou menos. E fazer mestrado e saneamento envolve muita química, microbiologia. Cara, eu dei um nó na cabeça. Nossa! E coisa em inglês, né? Rapaz, de novo, eu estudava absurdo. E eu lembro que eu fui fazer uma disciplina que a minha orientadora, né? A gente já sabia com quem ia trabalhar, a orientadora falou assim, Ed, eu quero que você faça tal disciplina chamada Química do Solo. Química do solo. Do solo. Nossa! Estou imaginando. Aí era com o povo da agronomia, da agroquímica, da floresta, todo mundo que já mexia com química, né? Naturalmente. Nossa, foi difícil. Tinha uns termos lá que hoje para mim é corriqueiro, é óbvio, digamos assim, né? Que para mim na época eu nunca tinha estado, né? Efeito tampão, titulação, não sei o que o professor falava aqui com naturalidade, como se fosse assim, coisa mais simples do mundo. Aí a minha felicidade é que esse professor, o professor Jaime, muita gente boa, tem ele até no Face, né? Porque ele foi meu professor na graduação, né? Da disciplina de solos da graduação, ele deu aula. Aí no final da aula, da primeira ou segunda aula dele, eu falei, Jaime, o que é titulação? O que é efeito tampão? Ele falou, nossa, Ed, desculpa. Estou tão acostumado a aula para esse povo da agronomia, da floresta, que tem tanta química na graduação, que eu nem me toquei, que você é da civil, vocês não têm essa formação. Nossa, desculpa, tal. Vem cá e tal. Aí fui lá no quadro, no final da aula, me explicar mais ou menos aquelas reações e tal, explicando o que é. Falei assim, obrigado, Jair. Ele falou, não, vou tomar mais cuidado nas próximas aulas. Tá bem. Cara, já existia internet, aí já era outro patamar, né? Na nossa graduação não tinha. Já existia internet. Então eu entrei na internet, comecei a pesquisar coisa de adubação de solo, de química do solo, e comecei a estudar. Eu ia até 2, 3 horas da manhã estudando aquele. Detalhe, a minha professora, minha orientadora, depois, sei lá, de 2 semanas, 3 semanas de curso, ela falou assim, Ed, eu tô achando que química do solo é muito pesado para você. Sai dessa disciplina e vai para outra disciplina. Tinha umas 2 semanas ou 3 de aula, ela pediu para eu cancelar uma e matricular outra. Eu falei, agora não estou gostando da disciplina, deixa eu fazer. Depois de tudo isso? Aí eu falei, não, deixa eu fazer, eu estou gostando. Ela falou, não, eu acho que é pesada demais, não vai ser bom para você. Não, faz a disciplina de SIG, Sistema de Informação Geográfica. Certo. Aí, como diz, né? Ela era minha orientadora. Aí eu fui lá conversar com o Jaime. Falei, Jaime, a minha orientadora, a Mônica e tal, pediu para eu mudar de disciplina, não sei o que, não sei o que. Só que agora eu estou gostando dessas aulas, né? Eu estou estudando, estou gostando de estudar e eu gostaria de acompanhar. Eu falei assim, você me permite acompanhar? Né? Você me deixa acompanhar? Ele falou, nossa, Ed, aí, como ele já me conhecia dentro da graduação, ele falou, vai ser um prazer ter você aqui. Eu falei, mas eu posso fazer suas provas sem avaliar? Ele falou, sem problema, vai ser um prazer ter você aqui. Eu falei, beleza. Aí eu matriculei na outra, tive que cancelar essa e fui fazer outra. A outra para mim foi um lixo. Nossa! A professora, embora sendo uma, como é que fala, muito competente, muito assim, sabia muito, né? Para começar assim, que eu sempre chegava um pouco atrasado na aula, porque eu fazia inglês e eu tinha que ir a pé do inglês até a sala de aula. Entendi. E assim, os orientados dela sempre chegavam antes da aula, então eu dava atenção para os orientados. Era uma disciplina que você fazia com o computador ligado. Então eu chegava, a aula já estava em andamento. Ela não tinha paciência de me resgatar, me atualizar. Então eu costumava ficar meio perdido, porque eu chegava, os meninos já estavam todo mundo fazendo e tal, e ela tirando dúvida de quem já estava ali familiarizado, e para mim era o primeiro contato. Entendi. Né? Resultado, essa eu levei porque eu não tinha motivação, né? E a outra que eu estava como ouvinte, que era de Química do Solo, eu tinha prazer em estudar.
Olha só. É. Você acabou fazendo as duas? Acabei fazendo as duas, mas... Oficialmente Isso. só Isso. Não, mas eu a fiz civil. outras duas, que eu fiz 3, né? 3 oficial e essa extraoficial de Perfeito. Química do Solo. Bom, aí foi assim, né? E aí, essa de SIG, eu passei com B, né? Porque os trabalhos eram em grupo, meu grupo era isso. muito bom, né? Tinha uma menina agrônoma, 2 agrônomos, um de Santa Catarina, a menina de Brasília, eles eram muito bons, né? E assim, é aquilo que é curioso, né? Eu não tinha habilidade com computador, eu estava voltando para a faculdade. Eles não, eles estavam inseridos na pesquisa e tudo, tanto que a Fernanda, eu acho que hoje é funcionária da ANA, né? O Eloy, eu, se não me engano, ele é funcionário da IPAGRE, né? Empresa de pesquisa agropecuária lá de Santa Catarina. Então, eram pessoas que tinham afinidade com pesquisa, né? E eu não, eu era o mais cru dos 3. Mas assim, eu me esforçava e tal, a gente fez. A outra disciplina que eu era ouvinte, você acredita que eu tirei as maiores notas nas provas? Nossa! Eu consegui superar os colegas da agronomia, da agroquímica. Que bacana! Eu lembro que o Jaime falou assim, Ed, você me surpreendeu. Ele falou, nunca um ouvinte levou a minha disciplina tão a sério. Porque ele falou assim, o normal desses ouvintes é chegar aqui e ficar 2, 3 semanas, depois abandonar a disciplina. Embora, né? Isso. Ele falou, nunca isso tinha acontecido. Você está de parabéns. Eu falei, obrigado, professor, eu te agradeço, porque para mim foi muito bom, eu aprendi muito e tal. Aí estava assim, numa boa, né? E os meninos lá, né? Fiz amizade com a turma lá. Falei, Andy, vai lá, fala com o Jaime e tal, para você aproveitar essa disciplina. Eu falei, como assim aproveitar? Ele falou, não, tem como você no semestre seguinte, você matricula nela, mas não faz. Isso. Porque você já fez. Ele só pega a sua nota e aplica. E valida, né? Eu Isso falei, mesmo. não, mas isso não é honesto. Eu falei assim, ele vai achar que eu fiz por causa disso. Ele falou, não, ele já fez para várias pessoas e tal. Eu falei, não, mas eu não fiz com essa intenção. Eu falei assim, vai lá, rapaz. Aí, como depois eu voltei lá, falei, Jaime, os meninos falaram que não sei o que e tal. É possível aproveitar essa disciplina? Ele falou, claro, Ed, é possível. Eu falei, não, mas eu quero que você saiba que eu não fiz com essa intenção, porque senão é muito cômodo, né? Isso. Você faz como ouvinte, se você tiver nota, você pede aproveitamento. Se você Sim. não tiver, você pede... Eu falei, não fiz com essa intenção. Ele falou, não, eu sei. Ninguém se dedicaria da forma que você dedicou, se não fosse assim, por afinidade, não faria. Ele falou, não, mas fica tranquilo, matricula o semestre que vem que eu te dou na disciplina que for que você tiver. Puxa, que bacana! E aí, acabou que eu fiz Legal. até mais crédito do que precisava no mestrado. Isso, né? legal. Muito bom. E assim, e aí o doutorado veio por consequência, né? Que o meu co-orientador do mestrado foi meu orientador do doutorado, ele era da agrícola. Foi por isso que eu acabei indo para a agrícola, né? Entendi. Porque a minha orientadora de mestrado também queria me orientar no doutorado. Então eu tive assim, eu continuo o doutorado na civil ou faço um doutorado em engenharia agrícola, né? Certo. Aí, assim, eu conversei com algumas pessoas e eu tinha medo, Ricardo, pelo seguinte, eu falei, gente, mas aí àquela altura eu já tinha amadurecido, porque eu queria ser professor. Aí eu fiquei com medo, eu falei, mas poxa, doutor em engenharia agrícola, professor na civil, isso não vai dar certo, né? Aí eu lembro que eu conversei com a professora Eno, que é uma professora que ela é até americana, né? Mas aí ela foi a minha maior incentivadora, e ela falou assim, Ed, você tá vendo, eu sou professora, ela era professora da engenharia ambiental, né? E do mestrado lá da civil. Eu falei, você tá vendo, eu estou dando aula para engenharia civil, engenharia ambiental, eu sou bióloga, né? Eu tenho mestrado e doutorado em microbiologia. Ela falou assim, então, depende da área de especialização que o concurso pede. Isso, não é só. Né? Aí ela falou, ela virou para mim e falou assim, olha, se eu fosse você, eu ia para a agrícola. Por quê? Porque vai abrir um outro universo para você. Né? A civil vai te limitar muito, assim, porque você já está aqui desde sempre, né? Sua graduação foi na civil e tal, mestrado na civil. E o doutorado vai te acrescentar muito pouco aqui. Agora, se você for para lá, é outro universo.
E eu acho que foi acertado, porque aí eu fui para lá, tive outras disciplinas com outro foco, né? E meu orientador de doutorado, ele era muito bom, né? E muito gente boa, né? Infelizmente faleceu com 60 anos, né? Nossa. Teve um AVC, né? Uma pena, né? Um grande pesquisador do CNPq, me ajudou muito. Mas, e assim, né? E aí, isso foi, eu entrei no mestrado em 2006, acho que maio de 2006. Defendi em fevereiro de 2008, então com menos de 2 anos. Em março de 2008 entrei em doutorado. Você já começou no doutorado? Aí entrei em doutorado em março de 2008 e defendi em agosto de 2011. Também, assim, 3 anos e meio. Uhum. Perfeito, perfeito. E, Edgardo, e agora, né, aqui na UFCAT, quais os projetos que você está envolvido e quais são assim, os desafios desses projetos? Vixe. Bom, Ricardo, eu cheguei aqui, né, trabalhando na área de resíduos sólidos, né? Fiz alguns projetinhos de compostagem, umas parcerias aí com a prefeitura, mas era tudo muito difícil, né? Porque compostagem, para ter um efeito, eu sempre gostei de associar pesquisa a uma coisa prática, aí tinha que ser lá no aterro sanitário. E daqui lá no aterro são 6 quilômetros. Isso. Então tinha dificuldade de achar aluno para trabalhar comigo, né? Mesmo aqueles que eu consegui bolsa para eles, para custear, como é que ele vai lá no aterro sanitário, né? Eu tentei viabilizar isso com a parceria com a prefeitura, mas infelizmente não deu certo, que era tentar ver se a prefeitura bancava o transporte, né? Levasse os meninos para pesquisa. Eu desenvolvi, acho que uma pesquisa com eles assim, uns 2, 3 anos e desanimei, por causa de infraestrutura, de falta de infraestrutura para esse tipo de pesquisa. E aí, né, depois, uma certa vez, eu estava no auditório, 2010, mais ou menos, aqui no auditório, aquele calor, né? Eu falei, gente do céu, mas por quê, né? Aí fiquei olhando aquele piso de carpete, uma coisa insalubre, eu fiquei incomodado, eu falei, gente, isso aqui não foi pensado adequadamente. Isso. Né? Aí eu comecei a me atinar para essa questão de conforto do ambiente, né? Conforto térmico, porque estava quente, os materiais, né? Tudo quente, o ambiente. Aí eu comecei a pesquisar aquilo, estudar, né? E foi aí que me despertou para essa área de conforto térmico, lá nos anos 2010, alguma coisa assim. Aí a Débora Diane, nossa ex-aluna, né, eu conversei com ela, falei, Débora, eu tenho uma ideia interessante de pesquisa, você tem vontade de pesquisar comigo, não? Aí ela trocou, falou, professor, gostei daquela ideia sua, né? Eu aceitaria pesquisar com o senhor. Então, ela me ajudou, né? Eu passei um material para ela, depois ela pesquisou outro, e a gente montou um projetinho de pesquisa, iniciação. Sim. Ela conseguiu a bolsa, né? E foi a minha primeira pesquisa, foi o estudo do conforto térmico nos blocos didáticos, né? Aqui, né? E você vê, lá naquela época, a Débora fez um levantamento, né? E pegamos um equipamento com o pessoal da produção e fez um monitoramento das temperaturas em diferentes salas, em diferentes posições do sol. Perfeito. Aí foi diagnosticado nesse levantamento preliminar a sala mais quente do bloco, que é a sala 301 do bloco 1, que pega o sol da tarde. Aí ela passou a monitorar aquela sala, sabe? Tipo assim, 12 horas por dia monitorando temperatura de hora em hora, temperatura e umidade relativa. Para nossa, como é que eu posso dizer? Não posso dizer, bom, surpresa, né? Surpresa primeiro que a temperatura mais alta que dava na sala não era no horário do sol. Ela ia dar depois das 6 horas da tarde devido ao calor acumulado durante o dia. Né? E é lá que eu dou aula, então. Aí a gente fez um estudo e foi vendo que você tinha um complicador, você tinha o calor, mas tinha uma umidade relativa baixa. Isso.
Ou seja, esse equipamento que tem aqui em todas as salas, ele é ótimo para baixar o calor, para diminuir a temperatura. Só que ele trabalha com a redução de temperatura roubando umidade do ar. umidade. Então Isso. ele não é o mais adequado para a nossa região. Perfeito. Né? Então lá naquela época, em 2010, 11, nós propusemos, a partir desse estudo, o uso de climatizadores. Aquele sistema com injeção de umidade. Né? Que você conseguia baixar 5, 6 graus internos, mantendo a umidade relativa dentro dos patamares ideais. Né? Mas, né, eles não levaram o nosso estudo a sério. Né? Tanto que a gestão logo em seguida, 3 anos depois, comprou ar-condicionado para os blocos de idade para todas as que inclusive salas. não estão funcionando. Inclusive não estão funcionando. Né? Mas gastaram uma fortuna. Gastaram uma fortuna. Né? Não tinha nem capacidade energética para fornecer energia. Mas quer dizer, ignoraram o nosso estudo. Né? Mas assim, aí ali começou. Mas aí tudo é isso, né? Você não tem suporte, você não tem apoio, aí aquilo meio que adormeceu. Né? Aí com a questão do mestrado, né, eu falei, gente, isso tem tudo a ver com a linha do mestrado. Aí eu falei, vou reativar aquela proposta, né? Só que aí, lá atrás, o que me fez pesquisar, a princípio, foi conforto, né, térmico. Entendi. Que envolve o ser humano. Por uma questão de facilidade de pesquisa, a gente mudou para desempenho termoenergético. Porque aí o desempenho termoenergético é da edificação. Né? Não envolve a sensação do ser humano. Certo. Por quê? O que envolve a sensação do ser humano tem que ter pesquisa, questionário, tem que passar pela CEP, né? O Comitê de Ética em Pesquisa, então vai dificultando um pouco. Isso. Né? E o desempenho termoenergético não, aí você analisa a edificação, os materiais construtivos, com base na carga térmica do material, a transmitância térmica, alguns elementos mais técnicos e fáceis de medir, né? E inclusive de simular. Né? Então aí a gente começou a pesquisar nessa linha, tem uns softwares aí, né? Que eu ainda tenho que aprofundar mais neles para conhecer, né? Pretendo, se Deus quiser, sair com pós-doc para aprofundar o conhecimento do software, né? E para poder aprofundar as minhas pesquisas. Mas foi algo completamente inovador, porque se você, por exemplo, eu participei de um congresso na Paraíba agora em 2018, antes da pandemia, 90% ou mais dos participantes eram arquitetos. Olha, que interessante. Engenharia civil tem quase ninguém. Né? Eu cheguei num primeiro momento até a ficar meio desestimulado, né? Mas aí eu fui ver que o papa dessa área no Brasil é engenheiro civil. Engenheiro civil. Né? Então, tem muitas surpresas. Né? Então, assim, o cara mais citado no Brasil nessa área, ele é engenheiro civil, lá do professor da Federal de Santa Catarina. Então eu falei, não, então tem espaço para nós. Né? E aí, tô estudando, e aí por causa da disciplina de construções sustentáveis, né, que eu comecei ela, dividindo ela com o professor Eber, eu fiquei com essa parte de construções alternativas. A gente dividiu a disciplina, cada um dava um tópico e tal, e eu fiquei. Aí eu comecei a estudar construções em bambu, construções em terra, né, essas construções. E aí eu comecei a me encantar com essa parte de construção em terra. Pela, como é que fala? Pela sustentabilidade mesmo do negócio, porque, poxa, é fantástico. Eu não sei, eu morei em Viçosa. Viçosa é uma cidade cheia de morros. Né? Então, via de regra, lá para você construir, você tem que cortar o barranco. Né? E assim, gente, você cortava o barranco, tirava aquela terra, tinha um custo de você tirar aquela terra, mandar para algum lugar, para o aterro, qualquer coisa assim. E no sistema construtivo em terra, a terra é o material. É o material. Eu falei, puxa vida, né? Se você puder tirar a terra do próprio barranco para você nivelar o negócio e usar ela na sua construção, olha que beleza. Né? Transporte zero, né? E aí é um sistema que dá para ser feito em multirão, né?
o custo da edificação é muito reduzido. Então, né? Porque se você fizer bem feitinho no sistema taipa de pilão, por exemplo, está tendo esse desenvolvimento de novo agora. Tem empresas em São Paulo especializadas em construção em taipa de pilão, né? Só que aí, assim, é a taipa de pilão com solo e cimento, né? Porque, igual eu estava falando com o meu orientado, o Klaus, né? Que vai estudar essa área aí no mestrado comigo. Eu falei com ele, certamente a introdução do solo e cimento, na minha concepção, tem dois viés. Convencer o cliente de que a estrutura é resistente, é durável. Porque se fosse o solo cru, né, sem o cimento, sem um aglutinante, né, um aglomerante químico como o cimento, ou aglomerante hidráulico, né, você fica com aquela sensação, não, mas vai bater uma água ali e desmoronar. Né? E com a presença do cimento ou da cal, aí você sabe que não é bem assim. Mas então já está desenvolvendo. Né? E aliado a isso, ainda tem o conforto térmico, ou o desempenho térmico desse tipo de edificação. Né? Porque são paredes mais robustas, no mínimo 30 centímetros, segundo a norma, né? Que saiu recente, que é 1/10 do vão, né? Vão 3 metros, 30 centímetros. Se for vão maior, né? Vão não, né? Pé direito maior, né? Aí você tem uma espessura maior. Então eu acho assim que esse sistema construtivo, ele é fantástico. Eu acho que a gente pode apostar nele, né? Inclusive, né? Não só, mas inclusive para construções de interesse social. Porque você pode fazer um processo de mutirão. Sim. Ao invés de você botar aquelas placazinhas mentirosas de 3 centímetros, que aquilo lá é um nada, ou seja, nesse calor absurdo, aquilo lá é um forno. No frio, aquilo lá é um freezer. É um freezer. Então, você tendo uma... E trabalhar o projeto, Ricardo, eu tenho visto assim, essa questão do projeto arquitetônico, da concepção do projeto, ele é fundamental. Nosso curso é carente nisso. E em regime de mutirão, a gente está falando de população de baixa renda, né? Então, é habitação de interesse social. A população em si é feita, normalmente, o chefe da família é a chefe, né? É a senhora, né? Na maioria das vezes mãe solteira. Então, ela mais o filhinho, eles conseguem, né? Com a ajuda da comunidade, construir a própria habitação. Exato. Não é? Esse é um dos grandes benefícios desse sistema. Sim. Né? Sim. A gente acaba ajudando, né? A conquistar o sonho, né? Realizar o sonho, né? Da casa própria. Sem dúvida. Maravilhoso. E o amigo ainda é o nosso coordenador do mestrado. Atualmente, sim. Atualmente estou na coordenação do mestrado. Né? Até maio do ano que vem eu estou na coordenação do mestrado. É outro desafio, né? É outro desafio. É um mundo, é um universo diferente, né? Porque você lida com demandas de pesquisa, né? Com pessoas assim, altamente qualificadas, né? No mundo da pesquisa. E eu, enquanto pesquisador, eu sou principiante, né? Então... Mas é sempre um aprendizado, é sempre muito bom. É sempre muito bom. Está previsto também dedicar um curso em obras de terra, não é? Para semana que vem. Isso. Do que se trata esse curso, Edgar? Então, na disciplina de construções sustentáveis, né? E aí a grande vantagem, ou uma das vantagens talvez, né, desse período remoto, né, da pandemia, no conteúdo da disciplina tem a parte de construção em terra, né? Eu tive a oportunidade de conhecer remotamente um arquiteto, né, Thiago Lopes Ferreira, que trabalha com isso. Ele constrói em terra e constrói casas de alto padrão em terra. Né? Não é casa de interesse social, a gente está querendo dar esse enfoque, porque é muito importante, mas ele constrói casas de alto padrão, restaurantes, né? Em terra. E assim, o Thiago, o currículo dele é impressionante, ele é arquiteto pela UFRJ,
uma das melhores escolas de arquitetura do Brasil, se não a melhor, né? Das mais antigas, né? Depois ele fez um mestrado em alguma coisa na área de ciências sociais, né? Voltada para o pessoal do campo, né? Essas questões. E agora o doutorado dele ele fez em Cotutela, USP, né? Com a Universidade de Grenoble, na França, e desenvolveu a pesquisa dele no CRATER, né? Que é um centro de referência em terra, se não mais importante, um dos mais importantes do mundo, né? Então, assim, é uma pessoa altamente qualificada, né, que tem toda a base teórica e prática, porque, como eu disse, ele constrói, né? Então ele projeta e ele executa. Não é ele gerencia e os outros executam, não, entendeu? Sim. Ele bota a mão na massa, entendeu? Ele vai, a esposa dele também é especialista na área, pelo que eu conversei com ele, ela é até francesa e conheci ela lá, os dois trabalham com isso. Então, assim, é uma pessoa que tem muito a contribuir. E aí eu conheci, ele dava nessa parte para os alunos, né, via remota, e eu tive essa ideia. Eu falei, Tiago, se a gente conseguir articular para você vir aqui, né, dar um curso aqui para os meninos conhecerem as técnicas e como fazer, você toparia? Eu falei, com certeza. Tanto que, assim, ele está pedindo só o suficiente para mim, né? Puxa. Uma pessoa do gabarito dele, da qualificação dele, sei lá, ele poderia pedir 2.000, 3.000 para mim, né? Entendi. E, se você pensar bem, 20 inscrições vezes R$50, ele está pedindo R$1.000, exato, né? Eu tentei oferecer para ele 1.500, que eu falei, não é justo, né? Mas para isso eu teria que ter 30 inscritos, né? Para garantir R$1.500, tanto que o depósito é direto para a conta dele. E aí, a ideia do curso é ser teórico-prático. Então ele passa uma manhã inteira apresentando, assim, contextualizando a construção em terra, mostrando as características que a terra tem que ter para ser adequada à construção, não é qualquer terra, né? Então, por exemplo, aquela terra superficial que a gente faz limpeza de obra, ela é inadequada, ela é orgânica, sim, ela perfeito, tem outras funções. Isso. Mas a terra adequada seria tipo a partir de 1 metro de profundidade, a mais adequada, né? Aí ele vai falar disso, ele vai falar da granulometria, né? Da composição, por exemplo, terra com cimento, terra com cal, né? Aí depois de dar toda essa fundamentação teórica, aí você tem 3 períodos de campo, né? De construção. Então a proposta é fazer um painel, né? De pau a pique, né? Então eu estou correndo atrás aí para ver se eu consigo os bambus para fazer a malha de bambu, para depois você vir com a argamassa feita no curso, né? De barro, digamos assim, com fibra vegetal, né? Eu vou comprar o feno, né? Aquele capim seco, né? Para misturar, e aí vai argamassar ali e tal, e depois você também faz um rebocozinho, né? Para acabamento. E você tem a técnica de taipa de pilão, né? Aí a proposta foi dele, de repente, fazer um banco ou 2 bancos, dependendo, né, da evolução. A gente conseguir fazer um banco em taipa, quer dizer, tanto que a proposta é fazer ali, debaixo daquelas árvores, perto do saneamento, para poder servir mesmo, fica de banco, né, para a pessoa sentar e tal. Então, mas aí, quer dizer, a gente vai botar a forma, fazer a mistura do solo, né, por isso que eu falei da betoneira, faz a mistura do solo com cimento, com pouca água, né, para não virar lama, né? Aí depois aquilo é jogado dentro das formas e compactado, né? Eu tenho até que fazer o pilão feita a compactação. Então, quer dizer, fez aquilo ali, o teor de cimento é da ordem de 5 a 8%, né? Em massa. Perfeito. Então, assim, e tem a terceira técnica, mas essa a gente, eu estava conversando com ele, ela talvez não dê para ser executada, a não ser que eu tento ver com ele se a gente consiga fazer, porque é o adobe. Então nós vamos aprender a fazer as forminhas direitinho do adobe, né? O negócio é fazer tudo. A massa do adobe deve ser similar à massa do pau a pique, só que aí você vai colocar na forminha, né? Vai dar a forma do tijolo. Né? Aí por que ele acha que de repente não dê prazo? Porque
você tem que deixar no tijolo e tem que esperar curar, né? Isso, Ou evaporar, secar. E aí não dá tempo, né? É 2 dias só, mas aí o tijolinho fica ali. Mas fora isso, o assentamento do tijolo é igual assentamento de tijolo normal. A diferença é que a massa não precisa de cimento. Aí ali a massa é só barro com vegetal, com material vegetal. Mas aí, então, quer dizer, são esses 3 técnicas, né, de construção interna que vão ser trabalhadas no curso e que eu falo isso em sala de aula, agora eu estou incentivando os meninos da graduação a olhar com carinho por isso aí, porque se por um lado você pensa, fala, nossa, mas construir em terra ou em barro, esse troço aí desfaz. Gente, boa parte das nossas obras do período de Império, que estão em pé até hoje, são em terra. Todas feitas, né, Ou em padrão. taipa de pilão, ou em pau a pique. Né? Tudo bem, requer manutenção, mas toda obra requer Toda manutenção. obra requer. Né? É que muita gente associa o pau a pique àqueles casebres, né, feitos por aquelas pessoas de periferia e que não davam manutenção ou não sabia fazer de forma adequada. De modo que o reboco rachava e ali entrava o barbeiro, né, e criou, né, aquela doença de Chagas, né, aquele negócio. Então, quer dizer, acho que isso fez, como é que fala, cair em desuso, né, esse tipo de construção por causa dessa associação com o barbeiro e a doença de Chagas. Mas é porque certamente as pessoas executavam mal, né, sem a técnica adequada e não davam a manutenção mínima, né, que o sistema pede. Agora, os métodos construtivos, eles se tornaram mais avançados, no entanto, as técnicas anteriores a gente não pode esquecê-las, não é verdade? E só assim, né, para comentar, né, lá na disciplina de construção sustentável a gente mostra, você tem construções até hoje, naquela região do Oriente Médio, do Irã, do Iraque e outros locais, que tem mais de 1000 anos e são feitas em terra. São feitas assim, é verdade. E, Edicardo, que recado, né, o conselho você daria para os nossos graduandos? Mas eu tenho falado com os alunos, né, assim, se você escolher engenharia civil, se você se vê engenheiro civil, né, bota a faca nos dentes e enfrenta os desafios. Porque qualquer curso de engenharia que se preze não é um curso fácil. Ser engenheiro não é um curso fácil. E assim, e ter dificuldade não é demérito para ninguém. Né? Uns têm mais facilidade que outros, isso é normal. O que você não pode é desistir, entendeu? A primeira dificuldade. Eu brinco com os meninos, eu falo assim, olha, até o grau de dificuldade existente no curso te prepara para a vida, porque a vida não é fácil, né? Então, quer dizer, eu também brinco com os meninos e falo assim, resistência para civil é mais do que uma disciplina, entendeu? É o curso como um todo. É o curso como um todo. Você tem que ser resistente e resiliente, você não pode desistir. E se você pensar em desistir, né, é até a frase que eu coloquei na resposta, quando você pensar em desistir, você olha para trás e lembra daquilo que te fez começar. Né? Então, assim, você sempre, quando pensar em desistir de algo, você olha para trás e fala assim, mas o que fez eu começar isso? E aí você resgata a motivação, né, para não desistir do seu objetivo. Muito bem, pessoal. Resistência e resiliência. No momento de fraqueza, né, durante, né, a caminhada, olhe para trás e lembre, né, por que você lançou esse objetivo, né, o porquê dessa caminhada.
Mais uma vez quero lhe agradecer por estar aqui conosco, meu querido amigo, né? Ed Carlos, né? Muito obrigado. E obrigado, pessoal. Agora se inscreve nesse canal para dar aquela força para a gente. A sua inscrição é que vai fazer eu estar aqui todas as semanas para trazer para você assuntos do teu interesse. Até o próximo vídeo.